Esse episódio é a prova maior de que dinheiro nem sempre compra tudo. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. E esse vídeo é um oferecimento da Promobite Play, uma das empresas mais fantásticas de grupos de promoções para você economizar. Basta participar do grupo do WhatsApp deles e você automaticamente vai receber as melhores promoções, inclusive aqueles jogos em mídia física, para você economizar bastante e não ser assaltado à mão armada lá na loja da PSN. Tem uma função exclusiva de suporte online, onde você pode mandar mensagem pros caras e pedir uma ajuda, ou até aquele cupom de desconto que você não tá achando para aquele item específico que você está procurando. Links estão aqui na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, meus amigos, eu deixei para fazer no dia seguinte, porque eu queria coletar mais informações interessantes para vocês. E hoje a gente vai falar dele, né? O grande GOTY 2025, o The Game Awards, o evento mais cobiçado do mundo dos games, né? Que substituiu até mesmo a grandiosa E3. O evento que concede a premiação aos jogos, né? Durante o ano e que elege, né? Através do público e também da avaliação dos jornalistas, o melhor jogo do ano. Bom, no ano passado, né, a Sony conseguiu aí, né, brilhar com o Astro Bot, né, que ganhou aí o prêmio de melhor jogo do ano e que, vamos falar também, né, é um excelente jogo, poderia até ter muitas opiniões e discussões sobre o tópico, mas é plausível, né, é totalmente aceitável. E nesse ano, quem será que vai ganhar? Bom, o vídeo não é muito sobre isso porque, convenhamos, é uma coisa que é interessante para brincadeira, etc e tal, mas o que importa mesmo é o seu gosto. Agora, tecnicamente falando, quem será que está mais à altura de um jogo do ano? Bom, o que eu sei é o seguinte, o que muitos falavam sobre a Microsoft ter comprado tantos estúdios, gastaram quase 100 bilhões em aquisições, chega a ser vergonhoso ver o desempenho que ela teve nessas nominações aqui. Muito bem, meus amigos, então olha só, né? Hoje nós temos a presença ilustre do nosso amigo Dofão, que fez essa postagem aqui há muito tempo, né? Isso aqui passou na minha timeline e foi o que me deu a ideia para esse vídeo, onde ele diz assim, ó, se liguem só. Após o fracasso do State of Play de ontem, ficou claro que a Sony faliu como publisher, prestem atenção nessa palavra, publisher, e que agora ficou a cargo da Microsoft abastecer tanto o Series quanto o emulador de Xbox PlayStation 5 de incríveis jogos AAA. Que bom que não é Tetra E, né, Sr. Duff? Porque esse já não dá mais, fecharam o estúdio. A única diferença é que eu jogarei todos esses jogos Day One pelo Game Pass, e quem for jogar o emulador do PS5 terá que pagar R$400, mas no final todos jogam. Então vamos lá, vamos começar com essa brincadeira gostosa que o Duff começou aqui, não é verdade? Tem que aproveitar porque cachista é uma comunidade que vai durar muito pouco tempo. De acordo com as coisas que estão acontecendo aí, os caras vão virar valvistas, tá? Muito em breve. Então, vamos lá. Primeiro a gente vê, então, que ele fala sobre a Sony, né? A crítica dele é, sim, de fato, parcialmente, pelo menos válida, quando ele fala sobre a Sony tá fraca aí nos próprios jogos, né? Ainda não é aquela Sony Prime que a gente via ali, né? Lá até 2022, certo? Lançando ali 4 AAA num ano só. Então, assim, a Sony ainda tá precisando dar aquela recuperada. Mas esse ano é inegável. Foi bem caprichado, cara. Mas esse ano é inegável que, pô, comparado com o ano passado e o retrasado, foi muito melhor. No ano retrasado a gente teve só Spider-Man 2 ali, né, dos estúdios da Sony, e rolou ali o Final Fantasy XVI por parceria. No ano passado teve bastante jogo de parceria, mas assim, né, ficou aquele gostinho de cadê a PlayStation Studios, né? Esse ano não, esse ano a coisa já melhorou bastante, a gente teve aí jogos, né, como o Death Stranding 2, que apesar de não ser de um estúdio da Sony, a Sony é publisher do game, né? Ainda rola muito essa discussão se ela é dona ou não da IP. Até a última atualização que eu vi, a marca registrada ainda estava no nome dela. Então, cara, ainda tá confusa essa história, mas até onde eu sei, da última atualização, o jogo é da Sony, mas existe uma questão contratual com a Kojima Productions, que é o que justificou, né, o primeiro título ter ido para Xbox. Mas isso aí são outras discussões. O fato é que a Sony tem mérito no Death Stranding, isso é inegável, né? É uma discussão que nem faz sentido ter. A própria engine que o jogo usa é da Sony, que é da Guerrilla essa engine, certo? A 10ª engine. E além disso, lógico, a Sony deu todo o suporte, né, pro Kojima. Então foi um trabalho em conjunto a construção do Death Stranding, seja o primeiro ou seja o segundo. Agora, olha como que é uma armadilha você falar certas coisas, né? Porque o que acontece? A Microsoft agora, ela tem como obrigação, ter, por uma questão de proporcionalidade de lançamentos, mais representatividade dos seus estúdios em eventos como esse, tá? Ou eu tô falando alguma mentira aqui? Pois é. E não foi tão assim o que aconteceu.
como publisher, né, a gente vê que a Microsoft ela pode ter quantidade, mas não necessariamente a qualidade. Se eu for comentar aqui muito brevemente com vocês, tira os jogos que a Microsoft lançou, que tem para PlayStation, etc., e fala só os jogos que foram de fato exclusivos do Xbox esse ano até o momento. Você vai ter o quê? South of Midnight e Avowed? É com isso que vocês querem competir com Death Stranding 2 e Ghost of Yotei? Vai ficar meio difícil, né? Mas então, e aí? Ainda assim é fato, né, que a Microsoft agora é dona de tantos estúdios, pagou 100 bilhões em aquisições. E onde é que a Microsoft se encontra? Muito bem, meus amigos, agora os senhores podem ver como que a realidade bate na porta. Não adianta você ter bilhões e bilhões se você não é especialista no negócio. Veja, eu poderia começar já a mencionar aqui, mas eu quero citar só um porém, tá? Nesse ano lançou, né, o primeiro Call of Duty, que foi feito, acho que 100% já, né? Pela Microsoft, né, com a Activision. E eu não preciso nem falar, né? Quem tá acompanhando aí a treta do Call of Duty sabe que foi um dos lançamentos mais fracos, né, da franquia do Call of Duty até hoje. Se você for analisar, por exemplo, lá na Steam, comparado, né, com Battlefield 6, cara, Battlefield 6 tá varrendo o chão com a cara do Call of Duty Black Ops 7. A galera também tá caindo matando em peso em cima, porque a campanha aí tá terrível, né, de acordo com os fãs aí da franquia. Então é aquilo, né? Microsoft e o seu toque de mirdas. Então a gente vê aqui, ó, a Sony, meus amigos, que supostamente não lança jogos, que precisa da Microsoft como publisher, teve 19 indicações no The Game Awards. Ela é simplesmente a publisher que mais teve indicações. E ela conseguiu fazer isso com o quê? 2 jogos. 2. Aí você vai procurar a Microsoft aqui, né? Não tá no 13, tá somente no 10. Ou seja, a Sony, preste atenção na conta, tá? A Microsoft, que teria mais do que o dobro, o triplo de jogos do PlayStation sendo lançados com seus diversos estúdios, tem menos da metade das indicações que a Sony conseguiu. E aí, né? 10 indicaçõezinhas só? Mas vocês não falaram que é a publisher que sustenta o PlayStation, cara? Eu não tô entendendo, né? Então a gente vê aí que realmente a quantidade não é necessariamente qualidade, né? Bom, não para por aí, nós também temos, né, uma comparação dos jogos que receberam mais indicações, né? Então você tem aqui o Clair Obscur Expedition, né? A pessoa fala que esse jogo é muito bom. Eu não jogo porque não é meu estilo, eu não gosto de RPG de turno, né? Já não gosto tanto de RPG, imagina de turno, pra mim é uma bosta. Mas eu entendo quem gostou, tá? Respeito. Teve aí 12 indicações. E olha quem já vem logo em segundo, cara. Que são os jogos do PlayStation, tá ligado? Tipo, ambos, Ghost e o Death Stranding. Depois você vem com Hades, né? Hollow Knight, Split Fiction. Curioso, eu não tô vendo nenhum jogo da Microsoft aqui. Simplesmente não vejo nenhum jogo da Microsoft aqui. E aí o que a gente vê acontecer na internet, né? Eu não tenho o print aqui nesse momento do post, mas eu vi um post da galera de Xbox, né? Eu não lembro se foi o próprio Duff ou outro canal, produtor de conteúdo de Xbox, falando, ah não, mas veja bem, a Microsoft está sendo representada pelo Game Pass no evento, porque os jogos que foram nomeados, né, indicados, eles têm no Game Pass na sua maioria. E aí eu falo pra você, tá, e o que isso tem a ver? No que tipo de crédito que a Microsoft ganha com isso? A não ser apenas ter disponibilizado os jogos num serviço que não sai de graça, né? Então os caras estão pagando R$120 para alugar, né, jogos no Game Pass, e isso é uma vitória maior do que a Sony, com seus próprios estúdios, ou publicando jogos, ajudando na construção deles, tendo influência direta na qualidade, conseguir as indicações que ela teve. Qual que é de fato mais relevante aí? Fica muito mais fácil da gente entender a comparação olhando por esse lado. Lembrando, eu tô falando aqui numa questão de qualidade, né? Estamos falando de uma questão aqui qualitativa a respeito desses games. Você pode até argumentar, mas eu posso jogar, né, no Game Pass ali os jogos que também foram anunciados. Mas aí você tá falando de acessibilidade ao game e não a qualidade do game, né? E agora, ainda mais agora, né, que o Game Pass tá com o dobro do preço, há muitas discussões, né, se isso aí é de fato vantajoso, como os senhores dizem. Até porque quem vai mencionar Game Pass, né, ou Rewards, o que quer que seja, não se esqueça, o dono do PlayStation sempre tem a mídia física ao seu lado, que dá muito mais retorno do que qualquer Rewards, né, que você possa imaginar. Mas isso aí é uma discussão para outro dia. O ponto é que o PlayStation, mesmo no seu período mais ou menos, ainda consegue dominar a Microsoft e os seus estúdios de bilhões de dólares dentro do mercado. Bom, para finalizar, meus amigos, quando a gente faz essa comparação é inevitável, né? Você pegar, por exemplo, os anos de participação de cada plataforma. E, manos, olha isso aqui, velho. Depois os caras falam, né, que, ah, não, mas pega pesado demais na zoeira com o Xbox. Desde 2017 tá exagerando, né, que é o tempo que a gente tá aqui zoando no YouTube. Olha, eu vou começar falando desde o ano que eu comecei na PlayStation Mil Grau, que foi 2015, lá no Facebook, tá?
Olha aqui, ó, eu lembro muito bem daquele ano, Bloodborne participando no The Game Awards, né? A Nintendo participando. Esse ano aqui de 2016, tudo bem, foi polêmico, né? Porque o Overwatch tinha ganho em cima do Uncharted 4 e a gente não, né? A gente ficou assim, pô, mano, sério mesmo, cara? Mas, enfim, naquela época também tinha aquele critério, né, de engajamento dos games, né? E Overwatch, inegavelmente, em termos de engajamento, a gente tá falando de jogo de serviço, né? Que tava em todas as plataformas, então realmente era complicado. Mas tá lá, jogo da Sony participando. O único ano que a Sony não teve jogo pra participar seria em 2014. Cara, se eu não me engano, não tinha The Game Awards em 2013, não sei quem foi que fez isso daqui, mas enfim, né? Então todos os anos a Sony tá aqui, até a Nintendo, ó, tem uns aninhos a mais, só que ela não participou. Mas a Nintendo tá ali também, aí você vê o Xbox, cara, não tem um único jogo do Xbox que algum dia participou da competição do melhor jogo do ano. E aí, né? A gente tem essa outra matéria aqui também, que fala, né, a respeito um pouco, né, da história das premiações de jogos, né? E o The Game Awards, que começou em 2013, já não tinha Xbox. Agora, se você fizer uma retroatividade ainda maior, caras, desde 2010, de acordo com a matéria aqui do Insider Gaming, né, que o Xbox não tem uma única indicação ao jogo do ano com os seus próprios jogos, obviamente falando. A última vez que isso aconteceu teria sido aí em 2010, né, quando a Microsoft ela teve ali o Halo Reach e mais um outro jogo lá que acho que era o Mass Effect 2, mas não era da Microsoft, não, Mass Effect 2. Então tinha sido o Halo Reach, né, que participou da premiação, mas mesmo assim ele não conseguiu levar o caneco para casa, né, ele foi apenas nomeado ali, mas levar o prêmio para casa nunca levou. Em comparação, fazendo aqui, né, mais um breve levantamento, né, dos jogos da Sony, então a gente começou nos tempos mais recentes com God of War em 2018, depois rolou The Last of Us em 2020, depois nós tivemos aí o Astrobot em 2024. Se você for ver somente a Sony aqui, não só participou, né, de todas as nomeações praticamente, como ganhou, né, boa parte delas em que ela participou. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Será que de fato é o PlayStation quem está sendo sustentado pela Microsoft? Ou é a Microsoft quem está dependendo do PlayStation, já que nem para os próprios jogos dela serem indicados ela consegue fazer, não é verdade? E aquela coisa, né? Se for falar de Pix, né? Ah, mas a Sony tá pagando aí, né, a galera pra indicar os jogos. Ué, a Microsoft faz o quê então? Com tantos bilhões e bilhões a mais, não consegue cobrir a oferta da Sony? Tá? É sempre aquele argumento que nunca faz sentido, né? Enfim, meus amigos, então era isso, tá? O vídeo de hoje, uma atualização aí pra vocês sobre esse caso. Lembrando, né? Jogo do ano, ele pode ser subjetivo, né? Você pode gostar de outro jogo que tem na lista mais do que outro, etc e tal. Tanto é que até hoje tem aquela discussão do Red Dead 2 versus o God of War, onde o God of War ganhou, né? Eu tô citando isso porque a gente não enxerga necessariamente como se fosse uma palavra final, mas uma indicação, pelo menos, né, dos jogos mais relevantes, né? Pelo menos por esse lado dá pra enxergar. E você não vê nenhum do Xbox aqui, né? Durante todos esses anos, tem nenhum que foi indicado o melhor jogo do ano. É complicado. Então, enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço aí pra todos vocês. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.